Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 22. Aqueles que pegam, aqueles que são pegos. Parte 1. 26 dia do mês meio fogo, 8º mês, 15:27 depois de escoltar a velha senhora para casa, Sebas continuou seu destino original. Ele chegou a uma longa extensão de muros. 3 torres, cada uma com 5 andares de altura, erguiam-se de dentro daqueles muros. A altura delas se tornava ainda mais imponente pelo fato de serem as construções mais altas das redondezas. As torres estavam cercadas por vários edifícios longos e estreitos de 2 andares. Essa era a sede da Guilda dos Magistas do Reino. Eles precisavam de amplo espaço para o desenvolvimento de novas magias e o treinamento de magias arcanas. A razão pela qual eles poderiam arcar com toda essa terra, apesar de praticamente não ter apoio nacional, provavelmente se devia à fabricação e venda de itens mágicos. Depois de caminhar um pouco mais, ele viu um portão robusto. O portão de treliça se abriu, e de cada lado havia vários guardas armados, posicionados perto dos edifícios de 2 andares. Os guardas não impediram Sebas, embora o observasse passar, e ele passou pelo portão. Havia uma escadaria levemente inclinada diante dele e um conjunto de portas que se abriam para uma casa de aparência distinta. Naturalmente, essas portas estavam abertas para receber os visitantes. Ao entrar, ele se viu em um pequeno hall de entrada, com o saguão do prédio à sua frente. Uma série de candelabros mágicos pendia do alto teto do hall. À direita, um lounge de hóspedes que continha um sofá e várias outras peças de mobília. Mais ao fundo havia vários Magic Casters palestrando. À esquerda havia um quadro de avisos. Várias pessoas estudavam seriamente. Algumas usavam túnicas e pareciam arcanistas, enquanto outras pareciam ser aventureiros. Havia um balcão nos recantos mais profundos do hall. Lá havia vários homens e mulheres jovens sentados por detrás. Todos usavam túnicas e tinham emblemas no peito iguais ao símbolo que ele havia visto ao entrar no edifício. Em cada lado do balcão havia um par de bonecos de madeira esgunhos, do tipo usado como referência para poses. Eram do tamanho de humanos reais, mas não tinham traços faciais, ou em outras palavras, golems de madeira. Aparentemente, eles estavam sendo usados como sentinelas. O fato de não terem colocado sentinelas humanas dentro deve ter sido motivo de orgulho por parte da Guilda dos Magistas. Claro, ainda haviam as sentinelas externas. Os sapatos de Sebas pisavam firmes quando ele se aproximou do balcão. O jovem no balcão notou e cumprimentou com um aceno de cabeça. Sebas assentiu em retorno. Ele era um cliente frequente aqui, então ambos estavam familiarizados um com o outro. Bem-vindo à Guilda dos Magistas, Sebas-sama. Como posso ajudá-lo, hoje? Olá, gostaria de comprar um pergaminho com magia. Posso consultar a lista? Certamente. Em um instante o jovem trouxe um grande tomo para o balcão. Ele deve ter ficado de prontidão quando notou Sebas se aproximando. As páginas do livro eram feitas de papel de alta qualidade, fina e branca como a neve, já a capa era feita de couro. O artigo geral foi de construção requintada. As letras na capa estavam impressas em ouro, e só o custo deste livro provavelmente estava além do descritível em poucas palavras. Sebas trouxe o livro para si e o folheou. Lamentavelmente, Sebas não entendia as palavras escritas nele. Ou melhor, seria mais preciso dizer que criaturas de Yggdrasil não conseguiam compreendê-las. Apesar do princípio bizarro que traduzia a linguagem falada neste mundo, o texto escrito não era traduzido automaticamente. No entanto, o mestre de Sebas havia lhe dado um item mágico que poderia resolver esse problema. Sebas tirou uma caixa de óculos do bolso do peito e o abriu. Um par de óculos estava dentro. Sua ponte era feita de um metal parecido com platina, e em um olhar mais atento, parecia ter sido inscrito com caracteres minúsculos, ou algum tipo de padrão texturizado. As próprias lentes haviam sido polidas a partir de um cristal que lembrava gelo azul. Ao colocar esses óculos, ele conseguia entender o texto escrito através do poder da magia.
Sebas leu rápida e cuidadosamente as páginas, e então de repente ficou imóvel. Ele desviou o olhar do livro, para a garota ao lado do jovem no balcão e gentilmente perguntou: há algo de errado? Ah, não é nada. A garota corou e abaixou o rosto. Eu só notei que, o senhor é muito bonito. Muito obrigado. Sebas sorriu e o rosto da garota ficou ainda mais vermelho. Sebas, o cavalheiro grisalho, era uma pessoa que podia hipnotizar à primeira vista. Era naturalmente belo, mas o modo como se comportava o deixa muito mais impressionante. Quando ele andava nas ruas, 9 em cada 10 mulheres, independentemente da idade, se viravam para dar uma segunda olhada nele. Não era de se admirar que as garotas do balcão se sentissem extasiadas por ele, afinal era uma ocorrência comum. Sebas aceitou de bom grado, então voltou seus olhos para o tomo. Ele parou em uma determinada página e perguntou ao jovem: poderia me falar sobre essa magia, Floating Ward, é assim que se pronuncia? Certamente. O jovem começou seu discurso. Floating Ward é uma magia de primeiro nível que cria uma plataforma flutuante translúcida. O tamanho e a capacidade de carga da plataforma variam com o poder do conjurador. No entanto, quando lançado a partir de um pergaminho, é limitado a uma superfície de 1 metro quadrado e pode transportar o máximo de 50 quilos. A plataforma move-se atrás de quem a conjurar e pode estar a uma distância máxima de 5 metros de quem a lançar. Como a Floating Ward só pode seguir atrás do conjurador, ela não pode ser movida para frente. Se o conjurador se virar, a plataforma irá se mover lentamente até que fique alinhada com as costas. É principalmente uma magia de transporte e pode ser comumente vista durante os trabalhos de terraplanagem. Entendo. Sebas assentiu antes de continuar. Então eu vou levar um pergaminho com essa magia. Como desejar. O jovem não ficou surpreso pelo fato de Sebas ter escolhido uma magia de baixa demanda como essa. Mas no fim, quase todos os pergaminhos que Sebas havia comprado eram de magias impopulares como esta. Além disso, ser capaz de esvaziar os estoques excedentes era uma dádiva de Deus para a guilda dos magistas. Apenas um será o bastante. Sim, por favor. Para um jovem sentado perto dali, o atendente gesticulou. O homem, que estava escutando a conversa, levantou-se imediatamente e abriu uma porta que dava para um quarto atrás do balcão, no qual ele entrou. Os pergaminhos eram itens caros e, mesmo havendo guardas, não era necessário empilhá-los em um mostruário de vendas. Após cerca de 5 minutos, o homem que saíra voltou. Nas mãos dele havia um rolo de pergaminho. Seu pergaminho, senhor. Sebas olhou para o pergaminho no balcão. Foi feito de forma primorosa e parecia distintamente diferente do papel que se poderia comprar nos comércios. O nome da magia foi escrito em tinta preta no lado de fora do pergaminho, e depois de verificar que era mesmo a magia que ele queria, ele tirou os óculos. Exatamente como pedi. Ficarei com isto. Agradecemos a preferência. O jovem curvou-se educadamente e disse: como se trata de um pergaminho de primeiro nível, será uma moeda ouro e 10 de prata. Uma poção com encantamentos de nível similar custaria 2 moedas de ouro, então esse pergaminho era comparativamente mais barato. Isso porque, em circunstâncias normais, pergaminhos de magia só podiam ser usados por Magic Casters com conhecimento da magia usada. Assim, só fazia sentido que as poções fossem mais caras, dado que poderiam ser usadas por qualquer pessoa. Dito isso, comparativamente. Foi a palavra-chave aqui. 1 ouro e 10 moedas de prata eram muito caro para uma pessoa comum, equivalente a cerca de meio mês de salário. No entanto, para Sebas, ou melhor, o mestre de Sebas, era uma despesa trivial. Sebas então retirou uma bolsa-carteira. Abriu, retirou 11 moedas e entregou ao jovem. A quantia está correta, senhor. O jovem não testou a autenticidade do dinheiro na frente de Sebas. Suas transações, até então, haviam garantido a Sebas tal confiança. Aquele velho cavalheiro é muito bonito. Debate surgiu entre o pessoal do balcão, especialmente as senhoritas, uma vez que Sebas havia deixado a guilda dos magistas.
Tinha deixado de ser mulheres sábias, agora não passavam de garotinhas apaixonadas que tinham acabado de conhecer seu príncipe encantado. Um dos homens sentados no balcão franziu a testa e seu rosto ficou com expressão azeda, mas até ele sentiu o porte culto de Sebas e então ficou quieto. Ele deve ter tido experiência em servir algum nobre de alto escalão. Eu não ficaria surpresa se fosse um nobre, ou terceiro filho de algum lorde menor ou algo assim. Era uma coisa comum para as crianças nobres que não podiam herdar a propriedade se tornarem mordomos ou empregadas. Famílias nobres de posição mais alta tenderiam a contratar pessoas de tais origens. Depois de testemunhar o porte nobre de Sebas, eles puderam aceitar o fato de que Sebas era de berço rico. Cada pequeno gesto que ele faz é elegante, do jeito que ele fica em pé, a maneira como se move. Ninguém pôde deixar de assentir. Se ele me convidasse para tomar chá, eu definitivamente aceitaria. Né? Nossa, eu também. Juro por tudo que existe. Com certeza eu aceitaria. As senhoritas gritaram e se arrulharam uma após a outra. Elas conversaram sobre onde estavam os bons cafés e, em seguida, sobre como ele seria perfeito como acompanhante. Os homens olharam para elas e começaram a falar também. Ele realmente parece alguém com grande conhecimento. Vocês acham que ele é um Magic Caster também? Não sei, viu, mas pode ser. As magias que Sebas comprou foram todas desenvolvidas recentemente. Isso implicava uma ampla familiaridade com a magia. Se ele tivesse sido obrigado a comprar um pergaminho, ele poderia simplesmente ter perguntado diretamente ao pessoal do balcão, sem precisar navegar pelo catálogo. O fato de Sebas ter folheado o livro era um sinal de que ele estava tomando as decisões sobre quais gostaria de comprar. Isso não era algo que qualquer homem comum pudesse fazer. Em outras palavras, eles poderiam supor que ele tinha recebido uma educação especializada em magia, ou que ele próprio fosse Magic Caster. E aqueles óculos, hein, parecem caros. Será um item mágico? Duvido, mas realmente é muito requintada. Eu acho que até pode ter sido feita pelos dwarfs. Que incrível, possuir um par de óculos assim. Só queria poder ver a bela dama que o acompanhava daquela vez. Um dos homens murmurou. A resposta do lado dele foi uma onda de desaprovação. E, aquela mulherzinha só tem aparência, nem chega aos pés dele. Pois é, me senti tão triste pelo Sebastian. Ela tentava ofuscar a presença dele de toda forma. Ela é até bonitinha, mas tenho certeza que tem uma personalidade horrível. Você viu a maneira repugnante que ela olhava para nós? Tadinho do Sebastian, ter que servir uma pessoa assim. Os homens não ousaram responder depois de ouvirem as senhoritas criticarem uma mulher. A mestra de Sebas era uma beleza arrebatadora, que roubara seus corações em um instante. Claro, as mulheres ao lado deles também tinham sido escolhidas a dedo para serem os rostos da guilda dos magistas, mas compará-las àquela mulher era como comparar o brilho da lua a um espelho sujo refletindo uma luz qualquer. Os homens queriam dizer para não serem tão ciumentas, mas estava claro o que aconteceria se realmente dessem voz a tais palavras. Nenhum dos homens era estúpido bastante para fazer isso. Assim sendo, tudo bem, chega de conversa fiada. As palavras do jovem cortaram sua conversa enquanto um aventureiro se aproximava do balcão. Todos ficaram sérios e começaram a trabalhar seriamente. 26 dia do mês meio fogo, 8º mês, 16:06. Depois de deixar a guilda dos magistas, Sebas olhou para o céu. Escoltar a senhora até em casa o fizera atrasar um pouco. O céu lentamente ficava mais vermelho. Depois de olhar para o relógio que havia tirado do bolso do peito, ele sabe que era hora de voltar para casa. No entanto, os negócios do dia ainda não haviam terminado. Mas já que esses assuntos poderiam ser adiados até amanhã, então não deveria adiá-lo. Ou deveria manter o plano e terminar sua agenda de hoje, mesmo que isso o leve a fazer horas extras? Ele apenas hesitou por um momento. A questão da velha senhora foi sua própria decisão. Assim, ele deveria cumprir suas tarefas. Demônio das sombras. Uma presença fervilhante emergiu da sombra de Sebas. Informe Solution que chegarei um pouco atrasado.
Isso é tudo. Não houve resposta, mas a presença começou a se mover. Transcorreu de sombra em sombra e gradualmente se afastou. Ótimo. Sebas murmurou, e assim começou a se mover. Ele não tinha destino em mente. Sebas desejava se familiarizar totalmente com o layout da capital real. Seu mestre não ordenou que ele fizesse isso, ele simplesmente escolhera se mover de forma independente como parte de seus deveres de coleta de informações. Bem, devo ir naquela direção hoje. Depois de resmungar para si mesmo e ajeitar a barba, Sebas girou o pergaminho que segurava na mão. Ele parecia uma criança se entretendo ao fazê-lo. Ele se dirigiu para a frente, afastando-se do distrito central da capital real, onde ainda estava seguro. Depois de passar por várias esquinas, as vielas começaram a ficar mais sujas e um fedor fraco passou a impregnar o ar. Era o fedor de lixo fresco e outros resíduos. Parecia que fisicamente mancharia suas roupas, mas Sebas continuou em silêncio. De repente, ele parou e examinou seus arredores. Parece que tinha entrado em um beco muito recôndito, tão apertado que as pessoas teriam que se espremer umas nas outras para avançar. Era difícil atravessar esses becos estreitos, onde a luz do sol poente era bloqueada pelas construções altas ao redor, já o chão era atroz. Mas isso não representava obstáculo para Sebas. Ele caminhou em silêncio, ocultando sua presença, como se tivesse se fundido nas sombras. Sebas virou mais algumas esquinas enquanto se dirigia para uma região ainda mais escassamente povoada, e então o seu passo confiante sem hesitação de repente parou. Suas viagens sem objetivo o trouxeram até aqui e ele percebeu que havia percorrido um longo caminho desde sua morada. Os instintos de Sebas, em grande parte, já o haviam deixado ciente de sua localização, e ele traçou mentalmente a rota de sua casa até esse lugar. Dados os atributos físicos de Sebas, ele poderia ter coberto a distância em uma linha reta. Se mover normalmente em meio a tantas vielas consumia muito mais tempo do que o comum. Agora que a noite estava se aproximando, provavelmente era hora de voltar. Ele não estava preocupado com a segurança de Solution, com quem compartilhava a mesma casa. Mesmo que um poderoso inimigo aparecesse, Solution ainda tinha um monstro em sua sombra, muito parecido com o de Sebas. Ela deveria ser capaz de ganhar tempo para recuar usando como um escudo. Dito isto, devo mesmo voltar. Com toda a honestidade, ele queria continuar andando, mas perder tempo em uma atividade que fosse algo como lazer não seria permitido. Ainda assim, mesmo que voltasse para casa, ele podia pelo menos ver o que estava à sua frente. Ele continuou andando pelas vielas estreitas. Enquanto Sebas avançava silenciosamente na escuridão, ele viu uma pesada porta de aço logo à frente, a cerca de 15 metros de distância, que de repente veio a se abrir. Uma luz vinha de dentro. Sebas parou e observou silenciosamente. Assim que a porta se abriu completamente, alguém colocou a cabeça para fora. A luz de fundo só permitia que Sebas visse sua silhueta, mas provavelmente era um homem. O homem olhou em volta, mas não notou Sebas, então recuou para dentro. Houve um baque quando um grande saco atingiu o chão do lado de fora. Iluminado pela luz de dentro, Sebas pôde ver que havia um objeto macio no interior, que havia mudado de forma com a queda. A porta ainda estava aberta, mas a pessoa que jogava o saco como se fosse lixo parecia ter entrado de novo. Não houve movimentos por um tempo. Sebas franziu a testa, debatendo se deveria seguir em frente ou seguir em outra direção. Intrometer-se em coisas que não eram da sua conta provavelmente levaria a problemas. Depois de hesitar brevemente, ele continuou seu avanço silencioso ao longo do beco escuro e estreito. Melhor continuar. A boca do saco se abriu. Os passos de Sebas foram ficando mais lentos ao se aproximar do saco. E assim que estava prestes a seguir em frente, ele parou. Sebas sentiu que algo havia agarrado sua calça. Olhando para baixo, Sebas viu o que esperava. Um braço esguio, como um galho seco, se estendeu de dentro do saco, agarrando a bainha de sua calça. O corpo semino de uma mulher surgiu de dentro. Foi quando o saco abriu completamente, expondo a parte superior do corpo da mulher. Seus olhos azuis estavam opacos, nebulosos e sem vida.
Seu cabelo na altura dos ombros estava bagunçado, com pontas duplas e quebradiços. Seu rosto estava inchado como se fosse um saco de pancadas, havia numerosas manchas vermelhas pálidas por toda a pele ressecada e ferida. Parecia um animal desnutrido se apegando à sua vida moribunda, não havia praticamente nenhuma vitalidade nela. Certamente isso deveria ser um cadáver. Não, ela ainda respirava. A mão segurando a bainha da calça de Sebas era o melhor sinal disso. No entanto, se tudo o que ela podia fazer era respirar, isso realmente se qualificava como um ser vivo. Você poderia me soltar, por favor? A garota não respondeu às palavras de Sebas. Era evidente que ela não o estava ignorando. Afinal, suas pálpebras estavam tão inchadas que só estavam separadas por uma fina fenda. As pupilas turvas, que pareciam estar olhando para o céu, aparentemente não conseguiam ver nada. Tudo que Sebas teria que fazer era mover a perna e ele seria capaz de se livrar daqueles dedos, tão finos que mesmo compará-los a galhos secos não seria acurado. No entanto, ele não o fez. Em vez disso, continuou perguntando: Você está com dificuldades? Se estiver. Ei, velho! Tá olhando o quê? Sebas foi interrompido por uma voz grave e bruta. Um homem apareceu atrás da porta. Seus braços e peito eram arqueados pelos músculos. Seu rosto com cicatrizes mostrava claramente sua hostilidade, e ele olhou com ódio para Sebas. A lanterna que estava segurando emitia uma luz vermelha. Ei, por que tá metendo o nariz aqui, velho? O homem estalou a língua em exagerada deliberação e depois ergueu o queixo para Sebas. Mete o pé, velho. Aproveita que ainda pode andar. Vendo que Sebas permaneceu imóvel, o homem deu um passo à frente. A porta se fechou atrás dele com um baque pesado. O homem lentamente colocou a lanterna a seus pés como uma arrogância intimidadora. Ô seu velho, tá surdo, e? Ele rodeou os ombros e estalou o pescoço. Então lentamente levantou a mão direita e apertou-a em um punho. Ele claramente não tinha medo de usar violência. Sebas sorriu. Vindo de um cavalheiro idoso como Sebas, aquele sorriso digno mostrava claramente uma calma e compaixão incomparáveis. No entanto, por alguma razão, o homem recuou como se um carnívoro feroz tivesse aparecido diante dele. O que você? Abalado pelo sorriso de Sebas, o homem não conseguiu terminar as palavras que estava tentando formar. Ele cambaleou para trás, sem perceber o quanto estava ofegante. Sebas colocou o pergaminho, marcado com o emblema da Guilda dos Magistas, que segurava no cinto. Então deu um único passo à frente, encurtando o espaço para o homem, e estendeu a mão. O homem não pôde nem mesmo reagir a esse movimento. Com um sussurro silencioso, a mão que segurava a bainha da calça de Sebas caiu no chão do beco. Esse pareceu ser o sinal para Sebas agarrar o homem pelo colarinho. Ele facilmente levantou seu corpo do chão. Qualquer um vendo isso certamente se perguntaria se era algum tipo de ato circense. Apenas considerando as aparências, não havia chance de que Sebas pudesse estar em igualdade com este homem em uma briga. Seja em termos de idade, musculatura, altura, massa e aura de violência ao seu redor, o homem mais jovem tinha a vantagem. E, no entanto, este distinto senhor estava levantando um peso pesado com uma mão. Não apenas isso. Talvez uma testemunha ocular fosse capaz de sentir a diferença entre os dois. Os humanos tinham instintos limitados, mas eles ainda podiam sentir uma diferença suficientemente dispara entre as duas partes. A diferença entre Sebas e este homem era a diferença entre um superior absoluto e um inferior absoluto. O outro homem, que havia sido suspenso do chão, agitava as pernas e torcia o corpo. Então, quando ele pensou em pegar a mão de Sebas em suas próprias mãos, seus olhos se encheram de medo quando percebeu algo. Ele finalmente percebeu que o homem diante dele não era nada parecido com o que sua aparência sugeria. Ele também percebeu que a resistência inútil só serviria para irritar o monstro diante dele. O que ela é? Quando o homem começou a enrijecer de medo, aquela voz fria penetrou em seus ouvidos. Aquela voz foi tão nítida e suave quanto o fluir de um riacho. O contraste absoluto com a mão que o levantava facilmente só aumentava o medo do homem.
E ela trabalha aqui. O homem respondeu, sua voz saiu com pânico. Eu perguntei o que ela era. E simplesmente me responde que ela trabalha aqui. O homem se perguntou se havia dito a coisa errada. Porém, foi a resposta mais correta que ele poderia ter dado nas circunstâncias atuais. Os olhos do homem estavam arregalados de medo, tremendo como os de um animalzinho assustado. Que seja. É só que alguns dos meus colegas veem os humanos como objetos, então eu acreditava que você também via as pessoas como objetos. Se mantivesse esse ponto de vista, creio que não haveria problema. Contudo, você respondeu que ela trabalha aqui. Em outras palavras, a considera um ser humano. Estou correto? Então, permita-me outra pergunta. O que pretende fazer com ela? O homem pensou por um momento. Contudo, quase se podia ouvir algo comprimir. O aperto de Sebas se intensificou e o homem ficou brevemente ofegante. Sebas apertou ainda mais o colarinho, tornando mais difícil para ele respirar, e o homem soltou um grunhido estranho. Sebas estava dando uma mensagem clara. Eu não vou dar-lhe tempo para pensar, responda agora. Ela tá doente, e eu ia levar ela no templo. Eu não gosto de mentiras. E negro. O aperto de Sebas ficou ainda mais forte, e o rosto do homem ficou vermelho quando um grito estrangulado vazou de sua garganta. Por mais generoso que ele pudesse ter sido, descontando o fato de ter colocado alguém em um saco para transporte, as ações do homem ao despejar um ser humano em um saco já deixara entendido que não tinha a intenção de levar a pessoa doente ao templo. Foi apenas como se livrar de lixo. Por favor, pare. O homem estava com dificuldade para respirar. Ele se debatia selvagemente quando percebeu o perigo mortal em que estava. Sebas casualmente bloqueou o punho em direção ao seu rosto com uma mão. As pernas agitadas bateram no corpo de Sebas e sujaram suas roupas, mas Sebas estava tão estoico quanto as montanhas. Mas é claro. Como as pernas de um meio humano poderiam mover um bloco de aço? Mesmo depois de acertar em cheio, Sebas simplesmente tirou o pó e disse indiferente: eu aconselho que diga a verdade. O homem não conseguiu respirar e Sebas estreitou os olhos para o rosto vermelho do homem. Então o soltou pouco antes de desmaiar. Com um grande baque, o homem caiu no chão do beco. Jegovah. O homem expeliu as últimas gotas de ar dentro de si mesmo, com um grito ofegante, e então avidamente bebeu no ar fresco em grandes goles. Sebas continuou olhando para ele em silêncio. Então, Sebas estendeu a mão em direção à garganta do homem novamente. E espera aí, por favor, espere. Tendo experimentado pessoalmente os terrores da privação de oxigênio, o homem se afastou da mão de Sebas. É que, eu tava levando ela no templo. Ele ainda insistia nisso. Quem diria que sua determinação é tão forte? Sebas pensou que o homem superou facilmente o medo de perder a vida. No entanto, mesmo o homem tendo aparentado medo, ele não parecia disposto a falar tudo o que sabia. Em outras palavras, o perigo de deixar vazar essa informação estava no mesmo nível da intimidação de Sebas. Sebas pensou se deveria mudar seu plano de abordagem. Este era o território inimigo. O fato de o homem não ter gritado para quem estava atrás da porta pedindo ajuda indicou que ele não esperava que alguém o resgatasse imediatamente. Dito isto, ficar aqui por muito tempo só levaria a mais problemas. Seu mestre não ordenou que ele causasse problemas. Suas ordens eram se misturar à sociedade e secretamente reunir inteligência. Se pretendia levá-la ao templo, permita-me fazê-lo. Garantirei que vai e volte com segurança. O homem engoliu em seco e seus olhos estremeceram. Então freneticamente tentou criar uma desculpa. Nada me garante que vai mesmo levar ela até lá. Então me acompanhe até lá. Tô ocupado agora, não dá. Pode deixar que eu levo mais tarde. O homem parecia ter percebido algo da expressão de Sebas e continuou apressadamente. Ela é nossa por lei. Se ficar metendo o nariz, vai violar as leis do país. E se ousar levar ela embora, será sequestro. Sebas parou imediatamente e franziu a testa pela primeira vez. O homem jogou com sua maior fraqueza.
seu mestre dissera que ele poderia agir quando a situação exigisse, mas apenas quando estava fazendo o papel de um mordomo cuidando de sua mestra. Quebrar a lei levaria a uma investigação, e possivelmente até levaria o seu disfarce a ser descoberto. Em outras palavras, isso poderia levar a grandes e óbvias repercussões, sobre as quais seu mestre não ficaria feliz. Sebas não achava que esse homem bruto fosse muito instruído, mas sua voz estava cheia de confiança. Em outras palavras, alguém deve ter lhe ensinado um pouco sobre a lei. Sendo esse o caso, pode haver alguma base factual para sua declaração. Como não havia testemunhas, a resposta para isso foi simples: violência. Ele simplesmente se tornaria outro cadáver, um com o pescoço quebrado. Contudo, esse era um último recurso, algo que ele só poderia fazer em serviço direto aos objetivos de seu mestre. Ele não podia atacar por uma garota que ele havia encontrado por acaso. Dito isto, seria certo abandoná-la? Quando Sebas hesitou, a risada grosseira do homem encheu de raiva. Oh, mordomo-sama, seu mestre não vai gostar nada disso, quer causar problemas. Pela primeira vez, a sobrancelha de Sebas se franziu visivelmente enquanto ele observava a alegre expressão do homem. Talvez o homem o tenha julgado como um fraco devido ao modo como reagiu agora há pouco. Eu não sei qual nobre serve, mas causar problemas pro seu mestre pode dar ruim, não é? Vai saber, seu mestre pode ter laços com o nosso estabelecimento. Não tem medo dele te repreender. Você realmente acha que meu mestre não conseguiria resolver uma questão dessa magnitude? As regras existem para serem quebradas pelos fortes, não? Isso pareceu ter jogado um balde de água fria no homem, e o medo atravessou seu rosto por um momento. No entanto, ele recuperou sua confiança quase que imediatamente. Por que não experimenta, então? O blefe de Sebas não funcionou no homem. Ele deve ter algum tipo de apoiador influente. Julgando que essa abordagem não foi eficaz, Sebas decidiu mudar de rumo. Entendo. De fato, seria bastante problemático no sentido legal. Mas, há também uma lei que afirma que, se alguém pedir ajuda, é permitido prestar ajuda sem medo de consequências legais. Eu estava apenas agindo de acordo com essa lei. Para começar, ela está inconsciente, então deve ser levada ao templo para tratamento. Estou errado. Não, isso. O homem murmurou para si mesmo enquanto atormentava seu cérebro. Seu disfarce havia caído. Sebas soltou um suspiro de alívio diante das más habilidades de atuação do homem e de suas reações lentas. Sebas acabara de contar uma mentira. Já que sua oposição tentou usar a lei contra ele, Sebas por sua vez disse um monte de bobagens de cunho legal. Se o homem continuasse a argumentar usando a lei, mesmo que ele estivesse apenas mentindo, Sebas e sua compreensão limitada das leis do reino não teriam uma resposta lógica para tudo. No entanto, o homem não entendia a lei e estava apenas repetindo o que tinha ouvido, então ele não podia ver através das mentiras de Sebas. Além disso, sua falta de conhecimento legal significava que ele não tinha resposta quando alguém usava a lei para argumentar contra ele. Além disso, esse homem provavelmente era o lacaio de alguém, então não tinha autoridade para tomar decisões por conta própria. Sebas se afastou do homem e apoiou a cabeça da mulher. Você quer que eu a resgate? Sebas perguntou, antes de trazer sua orelha perto dos lábios ressecados da mulher. Tudo que ele pôde ouvir foi o som de respiração fraca. Não, era mais como o último suspiro de um balão vazio. Um som assim contava como respirar? Não houve resposta. Sebas balançou a cabeça e perguntou novamente. Você quer que eu lhe salve? Salvar essa garota era completamente diferente de ajudar aquela velha senhora. Sebas queria ajudar o máximo de pessoas que o rodeavam, mas salvar essa garota poderia resultar em sérios problemas. O Supremo entenderia o porquê ele fazia essas coisas. Não era isso uma violação da vontade de seu mestre? Uma rajada fria atormentava seu coração enquanto contemplava esse ponto. Ainda não houve resposta. Um leve sorriso ainda rude retornou para o rosto do homem. Dado que ele sabia que tipo de inferno que ela tinha passado, era óbvio o motivo de seu sorriso de zombaria.
Caso contrário, porque ele a teria jogado fora, pronta para ser descartada. Boa sorte não se repetia, afinal, fenômenos que ocorrem regularmente não podem ser considerados boa sorte. De fato, se alguém considerasse seu ato de segurar a bainha da calça de Sebas como sorte, seria como ela ter gastado todo o resto de sorte que tinha. No caso dela, sua única boa sorte foi o fato de Sebas ter entrado nesse beco e apenas isso. Tudo o resto dependia de quanto ela queria sobreviver. Não era certo considerar isso como sorte. Até que, sim. Os lábios da garota se moveram levemente. Não foi o movimento natural da respiração. Foi uma ação voluntária e consciente. A única resposta de Sebas ao ouvir essas palavras foi um grande aceno de cabeça. Eu não acredito em ajudar aqueles que só podem orar para serem salvos. Mas no seu caso, você ainda luta pela sua vida. Os dedos de Sebas se moveram lentamente para fechar os olhos da garota. Não tenha medo. Descanse. Você está sob minha proteção agora. A garota fechou os olhos nublados, como se envolvida em uma quente mortalha de compaixão. O homem não podia acreditar no que acabara de ver e, assim, deixou escapar a primeira coisa que lhe veio à mente. Não vem com essa. Eu não ouvi nada, o homem queria dizer, mas ele estava paralisado no lugar. Está insinuando que eu sou um mentiroso. Ele não percebeu Sebas levantar, mas agora seu olhar afiado deixava o homem paralisado. Seus olhos incutiam terror. Aqueles olhos cruéis pararam a respiração do homem, como se possuíssem a capacidade de esmagar fisicamente o coração dentro de seu peito. Está dizendo que eu mentiria para um tipinho como você? Ah, não, O homem resmungou e depois engoliu em seco. Seus olhos se moveram, fixando nos braços de Sebas. Ele deve ter se lembrado das consequências de extrapolar seu lugar. Então, eu vou levá-la comigo. Ah, calma aí. Não, espera aí, por favor. O homem gritou. Sebas olhou para ele pelo canto dos olhos. O que é agora? Tentando comprar mais tempo. Não, não é isso. Se levar ela, vai dar problema. O senhor vai levar problemas pro senhor e seu mestre. Nunca ouviu falar da Oito Dedos? Sebas ouvira esse nome durante sua coleta de informações. Era uma organização criminosa que governava o Reino das Sombras. Tem que me ajudar, por favor. É só fingir que não viu nada aqui. Se levar ela embora, eu tô ferrado. Vendo que o homem estava tentando convencê-lo, agora que o uso da força havia falhado, Sebas olhou friamente para ele e falou em tons igualmente frígidos. Eu vou levá-la comigo. Qual é? Tem que me ajudar, cara. Eles vão me matar. Eu poderia matá-lo agora. Pensou Sebas. O homem ainda estava implorando enquanto Sebas pesava os prós e contras de acabar com a vida do homem. Sebas tinha pensado originalmente que o homem estava apenas tentando ganhar tempo até a ajuda chegar, mas isso não deveria ser o caso, dada a sua atitude. Entretanto, ele não conseguia pensar em uma razão diferente. E por que não pediu ajuda antes? Os olhos do homem se arregalaram em choque. Em seguida, ele respondeu apressadamente. Essencialmente, se Sebas escapasse enquanto ele pedia ajuda, seria o mesmo que relatar a seus compatriotas que cometeu um erro crítico. E ele não achava que seria capaz de vencer pela força, mesmo se os chamasse ajuda. Era por isso que ele estava tentando persuadir Sebas a mudar de ideia. Mesmo Sebas não conseguiu reunir sua motivação diante daquela atitude patética e sua intenção de matá-lo desapareceu. Dito isso, ele ainda não pretendia entregar a garota ao homem. Assim sendo, então por que não foge? Por favor, olhe minha situação. Onde eu vou arrumar dinheiro para fugir? Eu não considero o dinheiro mais importante que a vida. Se este é o problema, eu providenciarei se assim precisar. O rosto do homem se iluminou com as palavras de Sebas. Talvez matá-lo realmente fosse mais seguro, mas, ao mesmo tempo, deixá-lo fugir usando o medo como força motriz poderia ser capaz de comprá-lo algum tempo. Ele usaria esse tempo para tratá-la e levá-la para algum lugar seguro. Mais especificamente, matá-lo aqui poderia levar outros a procurá-la, já que estaria desaparecida.
Além disso, poderia causar problemas para as pessoas próximas a ela, uma vez que ele não conhecia as circunstâncias que levaram ao seu estado atual. Nesse momento, Sebas começou a se perguntar se ele havia seguido um curso perigoso de ação. No fundo, ele não entendia suas motivações, nem o porquê resgatara essa mulher. Qualquer outro habitante de Nazaré teria ignorado ela para evitar se envolver em assuntos problemáticos. Eles teriam seguido em frente, fingindo não ser nada demais. Salvar alguém em apuros é senso comum. Sebas decidiu ignorar a frase que inexplicavelmente surgira em seu coração e disse: pegue isso, contrate um aventureiro e fuja. Sebas jogou uma bolsa carteira. O homem olhou desconfiado, duvidando de seus olhos. O conteúdo de uma bolsa tão pequena dificilmente poderia resolver seus problemas. No momento seguinte, os olhos do homem seguiram as moedas que caíram no chão do beco, fixados naquele brilho prateado. Aquelas moedas de platina rolavam no chão, 10 no total, cada uma valendo 10 vezes mais que ouro. Fuja com todas as suas forças, entendeu? Mas antes disso, tenho algumas perguntas. Você tem tempo para respondê-las? Ah, claro. Eu já disse para eles que ia sair e levar ela no templo. Tenho um tempinho ainda. Ótimo. Venha comigo, então. Com isso, Sebas levantou o queixo para indicar que o homem deveria segui-lo. Então ele pegou a menina em seus braços e caminhou para frente.